Já pensou em quantas decisões já tomou ao longo da sua vida? E quantas dessas decisões foram apenas para ter a aprovação de outra pessoa? A verdade é que, inconscientemente, fazemos isso sem nem ao menos notar. Mas muitas delas foram apenas para agradar alguém que não é você. Desde pequenos, somos treinados para buscar validação. Cada sorriso que recebemos, cada olhar de desaprovação, molda nossa necessidade de sermos aceitos. Mas até quando você vai viver prisioneiro do julgamento alheio? Você está preso em uma gaiola invisível, e o pior, a chave sempre esteve em suas mãos. Seja bem-vindo ao canal O Caminhante. Se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa o like e se junte a nós. O medo do que vão pensar, do que vão dizer, faz com que você se encolha, se censure, se torne uma versão pálida de quem poderia ser. E a pergunta que você precisa se fazer é: quem realmente está no controle da sua vida? Você ou os outros? Você não percebe, mas cada escolha sua tem sido influenciada por uma força silenciosa, o medo de ser julgado. Você escolheu sua roupa hoje pensando no que realmente gostaria de vestir ou no que os outros iriam achar? Você seguiu a carreira dos seus sonhos ou uma que faz seus pais e amigos o verem como bem-sucedido? O que realmente move você? Sua própria vontade ou a constante necessidade de ser aceito? E o pior de tudo, mesmo que você se esforce para agradar, nunca será suficiente. Sempre haverá alguém para criticar ou um olhar de desaprovação. Então, por que continuar correndo atrás de uma aprovação que nunca será completa? O que está por trás da sua busca incessante por validação? Vivemos em um mundo obcecado por aparências. As redes sociais transformaram a vida em um espetáculo, onde todos tentam parecer felizes, bem-sucedidos e impecáveis. Mas a verdade é que nada disso é real. Todos estão, na verdade, tentando mostrar uma ilusão que não existe, apenas para obter a aprovação dos outros. Consequentemente, isso gera nos outros uma necessidade constante de buscar mais e mais validação. A busca incessante por aprovação cria um ciclo vicioso, onde ninguém se sente completo. A validação que você procura vem de pessoas que, muitas vezes, estão tão perdidas quanto você. Estão, na verdade, procurando o mesmo reconhecimento, as mesmas respostas. Então, se todos estão em busca de algo que não existe, quem realmente consegue se encontrar no meio disso tudo? A verdadeira liberdade começa quando você aceita que nem todo mundo vai gostar de você. E isso é uma coisa boa. Se todos gostam de você, significa que você está sempre se moldando para agradar. Significa que você nunca está sendo autêntico. Quem tem coragem de ser desprezado, tem coragem de ser livre. Pense nos grandes nomes da história. Nenhum deles foi unanimidade. Eles foram criticados, rejeitados, ridicularizados, mas não cederam, porque sabiam que agradar a todos é a receita para a mediocridade. Você quer ser mais um que se esconde para evitar o julgamento? Ou quer ser aquele que vive sem correntes, sem medo, sem precisar da permissão de ninguém para existir? Para ter verdadeira liberdade, é necessário ter coragem de ser julgado pelos outros. Somente assim você poderá viver a sua vida sem que a opinião dos outros o incomode. Desde os tempos antigos, filósofos alertam sobre os perigos de viver em função da aprovação dos outros. Aristóteles, por exemplo, falava da vida boa, que não deve ser moldada pelas expectativas alheias, mas pela busca pela virtude e autossuficiência. No entanto, em nossa sociedade atual, vivemos um constante dilema: agradar ou ser autêntico. O sociólogo Erving Goffman, em seu livro A Apresentação do Eu na Vida Cotidiana, nos lembra que todos somos atores em um palco social, sempre nos ajustando às expectativas do público. Mas até que ponto devemos sacrificar nossa autenticidade para performar para os outros? É aqui que entra a lição crucial. Ao buscarmos a validação dos outros, nos tornamos prisioneiros de uma mentira coletiva. Uma mentira que nos diz que precisamos de aprovação para ser completos, que somos apenas valiosos se os outros nos validam. Mas a dura verdade é, quando vivemos em busca dessa aprovação,
somos constantemente forçados a agir de maneira que não reflete quem realmente somos. Quando falamos sobre viver para agradar aos outros, não estamos apenas falando de pequenos sacrifícios aqui e ali. A busca incessante por aprovação tem um preço profundo e muitas vezes silencioso. Esse preço não se paga com dinheiro, mas com tempo, energia e principalmente com nossa saúde mental. Pense por um momento em como nossa vida cotidiana é invadida por essa busca constante. Cada post nas redes sociais, cada escolha de roupa, cada palavra que dizemos, muitas vezes é feita com o pensamento: o que os outros vão achar disso? Isso nos mantém em um ciclo vicioso, onde nossa felicidade depende da percepção dos outros sobre nós. Estudos como os realizados pelo psicólogo Philip Zimbardo, autor do famoso O Efeito do Olhar Alheio, demonstram que, quando passamos a viver para os outros, nosso senso de identidade se dilui. Somos como um espelho que reflete os outros, em vez de um indivíduo que reflete sua própria essência. O problema não está na interação social, mas na maneira como a necessidade de agradar distorce nossa visão de nós mesmos. Agora, imagine se você fizesse o contrário. Ao invés de fazer escolhas baseadas no que os outros iriam pensar, você tomasse decisões que refletissem sua verdadeira vontade, seus próprios desejos. E é aqui que entra o conceito de autossuficiência emocional, algo que o filósofo e psicoterapeuta Albert Ellis explorou em seu trabalho. Ellis argumentava que, ao depender menos da aprovação externa, podemos alcançar um nível de liberdade e autoconfiança que transcende as limitações impostas pelas opiniões alheias. Quando não precisamos da aprovação dos outros para sentir que somos valiosos, começamos a viver de maneira autêntica. A verdadeira liberdade não está em ser aceito por todos, mas em ter a coragem de ser desprezado. Isso pode soar duro, mas na realidade é um dos maiores sinais de autossuficiência emocional. Quando você se liberta da necessidade de aprovação, torna-se intocável pelas opiniões externas. E aqui está o ponto. Esse desprezo não é uma derrota, é uma vitória. Porque, no fundo, o que nos impede de viver com autenticidade é o medo do ridículo, o medo da crítica, o medo de não sermos aceitos. A sociedade diz que devemos ser amáveis, sempre prontos para agradar, e qualquer coisa fora disso é vista como uma falha. Mas a verdade é que viver para agradar ao mundo é viver uma mentira. A coragem de ser desprezado é uma habilidade que poucos dominam, mas que pode transformar vidas. Essa coragem não surge do dia para a noite. Ela se constrói ao longo do tempo, quando você começa a perceber que a opinião dos outros nada diz sobre o seu valor. Não ser aceito por todos não faz de você uma pessoa menor. Na verdade, faz de você alguém com identidade própria, alguém que não se dobra às pressões externas. Ninguém gosta de ser julgado, de ser alvo de críticas, especialmente quando essas críticas são sem fundamento. Mas o que você faz com esse desprezo é o que define sua liberdade. A coragem de ser desprezado é, portanto, a liberdade de ser você mesmo, sem máscaras, sem desculpas. E é essa liberdade que nos permite viver uma vida sem as amarras do que os outros pensam. Depois de refletir sobre tudo isso, talvez você chegue à conclusão de que não precisa mais ligar para o que dizem e vai simplesmente fazer o que quer. No entanto, a realidade não é bem assim. Vivemos em uma sociedade com regras e normas, e isso deve ser levado em conta. Não se trata de agir sem pensar no impacto nos outros, mas também não devemos viver apenas em função da opinião deles. A vida exige equilíbrio, nada é tão preto no branco. Precisamos de discernimento para saber quando ouvir a opinião dos outros, para não cairmos na ignorância ou na prepotência. Se o que você deseja não afeta ninguém, então, provavelmente, você deve seguir seus próprios desejos. Porém, se suas ações podem prejudicar outras pessoas ou a sociedade, é momento de parar e refletir. Devo agir conforme minha vontade? Ou seria melhor considerar a opinião dos outros agora e deixar minha vontade para um momento mais apropriado? No final das contas, a verdadeira liberdade não está em agir sem pensar nas consequências,
nem em se prender à opinião alheia, mas em encontrar esse equilíbrio delicado. Viver de forma autêntica é saber quando seguir o seu próprio caminho e quando é importante considerar o impacto nas pessoas ao seu redor. A vida é feita de escolhas, e a sabedoria está em saber qual caminho tomar em cada situação. Quando conseguimos agir com autenticidade, sem nos perder nas expectativas dos outros, e ao mesmo tempo respeitar os limites da convivência em sociedade, encontramos a verdadeira paz interna. Esse é o caminho para viver com mais liberdade, propósito e, acima de tudo, autenticidade. Esse é o canal O Caminhante, um canal feito por pessoas comuns em busca da elevação da consciência do nosso ser. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e deixar seu comentário. Essa é nossa moeda de troca. E nos vemos no próximo vídeo.